Qual que é o passo a passo para abrir uma empresa? Como é que eu faço para ter sucesso? O que eu faço primeiro? Qual que é a fórmula? Essa semana eu fui questionado a respeito disso. Uma pessoa entrou em contato comigo e me questionou: pô, Rinaldo, você fica falando de sonho, você fica falando de visão, você fica falando de propósito, você fica falando de planejamento, mas espera aí, como é que eu faço? Qual que é o passo a passo? Então, ele não entendeu nada, mas para não causar problema e buscando resolver o questionamento dele, eu mostrei algumas possibilidades. Ele pode pegar e observar como é que as empresas estão abertas por aí, conversar com alguém que abriu, ler um livro, alguma publicação, vai lá na internet, tem lá 5 passos para montar uma empresa, 10 passos para ter sucesso no seu negócio, como ficar milionário em uma semana. Tem bastante coisa para ver na internet. E olha, vou dizer uma coisa, tem coisas boas também, que podem ajudar nessa nossa tarefa de pesquisar sobre o assunto. Aliás, tem muitos outros lugares que você pode ter essa informação. Tem vários cursos gratuitos na internet, tem o Sebrae, tem bastante coisa. E mais, se quiser os passo a passos, vai buscar nos livros. Tem muito livro para isso aí. Se você entrar lá na Amazon, domínio público Amazon, digita lá uma busca, empreender, empreendimento, negócios, tá cheio de leitura para fazer. Você pode também entrar no outro site muito legal, chama Estante Virtual. São livros de segunda mão, livros de sebo que reciclam esse tipo de coisa, muito legal. Compro muito lá, tem vários títulos também. E tá tudo ali. Agora eu te pergunto, se está tudo ali, se está tudo na internet, se está tudo nos livros, se está tudo no dia a dia, por que algumas empresas abrem e têm sucesso? E por que outras não conseguem prosperar? Bom, é uma questão para ser trabalhada, mas a nossa conversa aqui é sobre pequenas e médias empresas. E mais, a nossa conversa aqui é sobre pessoas que querem empreender. E aí existem várias motivações pelas quais as pessoas querem empreender. A primeira delas é porque ela está desempregada e precisa fazer alguma coisa para poder sobreviver. A segunda está relacionada com a própria indignação dela tentar ter uma qualidade de vida melhor, dar uma qualidade de vida melhor para a família dela. A terceira alternativa é porque ela está empregada em alguma empresa e está vendo que os seus companheiros estão sendo demitidos. Aí você vai perguntar, as pessoas devem empreender? Joga tudo para cima? Sai pulando? Se joga de cabeça? Não, não é nada disso que eu estou falando. Mas isso também não impede de pensar a respeito disso. Não tem nada de errado em relação à pessoa querer ser funcionária de uma empresa, né? Ou não querer empreender. O importante é que ela esteja bem. Mas esse canal aqui é para quem quer fazer diferente. É para quem quer mudar a sua realidade. E querer mudar essa realidade implica muitas vezes mudar o seu próprio conceito de você mesmo. De se conhecer um pouquinho mais. Além disso, entender como é que você pode fazer isso de maneira correta. Eu vejo muitas pessoas tendo várias ideias. Aliás, vejo pessoas fantásticas tendo ideias maravilhosas, com base tecnológica. E aí as pessoas acham que ter só uma ideia mirabolante e tecnologia, elas têm o mundo e elas vão fazer muita coisa. Mas não é bem assim. Elas se esquecem que antes tem algumas coisas que no momento podem ser mais importantes. Como por exemplo, quem é que está a fim de consumir o seu produto, o seu serviço? Por que ele é tão bom? O que ele resolve na vida das pessoas na realidade? Então ter uma ideia, ter uma tecnologia, ter uma inovação gigantesca pode não significar nada se você não conseguir colocar isso em ação. E é aí que entra a grande sacada e eu quero explicar isso nesse momento. Seus talentos, essas capacidades técnicas, profissionais e de relacionamento vão determinar qual que é o seu comportamento. E o seu comportamento vai determinar como é que você vive e quais são as suas aspirações. Todo esse passo a passo eu explico muito bem nas minhas oficinas. Mas a questão não é essa. Por que eu sempre digo, ou por que eu tenho dito
Primeiro aprenda a ser, depois fazer. De nada adianta você ter um passo a passo, né? E eu já mostrei quais são os passo a passos, é de livre circulação, domínio público. Então não existe receita de bolo, a ótima, a maravilhosa, a excelente. Vai depender de como você aprende. E nas minhas oficinas eu explico muito bem isso aí. E vou mais a fundo, vamos até o detalhamento técnico. E o que importa na realidade é chegar lá no fim da linha e falar assim: opa, deu lucro. Com isso eu consigo me realizar. Agora que veio a conversa, vai o caos. Se trata de dois jovens empreendedores, no ramo das mídias sociais. Olha só, hein? Essas duas pessoas tiveram a oportunidade de fazer uma das minhas oficinas. E foi muito interessante a descoberta delas. Elas sabiam dominar exatamente a técnica, a tecnologia, mexiam nas redes sociais e navegavam maravilhosamente bem. Mas sabe o que elas descobriram? Além de trabalhar para outras pessoas, outras empresas, em mídias sociais, elas tinham que desenvolver primeiro como trabalhar a sua própria empresa. E aí foi o grande desafio. Uma coisa é saber fazer, outra coisa é saber como fazer. Mas eu vou dizer para vocês que elas conseguiram, ou estão conseguindo. Já são 8 meses e a carteira de clientes está crescendo, estão prosperando. Não está sendo fácil e muitos aprendizados também. E eu tenho acompanhado para e passo o desenvolvimento dessa empresa, porque essa que é a proposta. Não adianta dar um livro para eles lerem, eles têm que vivenciar, eles têm que fazer, eles têm que sofrer os desafios, ou eles estão sofrendo os desafios que o mundo real impõe. É diferente do que está nos livros. Você pode estar pensando que eu tenho problema com os livros, muito pelo contrário. Nada vem do nada. E teve muita gente que se esforçou muito para pensar isso aí. Preciso confessar. Todos esses conceitos estão embasados em muita leitura, em muito estudo. E lendo, você pode se surpreender, assim como eu me surpreendi. Depois que eu li muito, estudei muito, eu descobri que eu não sabia nada. Essa pode ser a sua descoberta também, mas tem que persistir e tem que buscar. Olha, nos livros nós vamos buscar os conceitos para contextualizar. Como é que nós vamos aplicar isso na nossa vida? É de grande valia. Então, não pare nunca. Não para de estudar. Não para de pensar. Porque senão você vai ser um ser andante no mundo. E aí vem aquela história, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí não dá, a vida leva eu, não rima com empreendedor, entendeu? Assuma o controle. Bom, qual que é o resumo da ópera? E por que empreender, mas não queimar etapas? Primeira coisa, qual que é a sua ideia? A segunda coisa, qual que é o conceito que você tem de você mesmo? Você está preparado? Por que você quer fazer isso? Terceiro, olha só quais são as suas limitações, no que você precisa melhorar, o que você precisa avançar em termos de conhecimento para poder começar um caminho diferente. O quarto, pensa, planeja antes de fazer, porque se tem alguém que vai quebrar a cara sem antes pensar, é você mesmo. E finalmente, todo esse conceito é o modo como eu vejo e eu sou responsável por isso. Você pode ter outra opinião e tudo bem, tá tranquilo, mas é a maneira com que eu consegui entender e que eu consegui empreender. Pode não ser a regra e nem eu sou o dono da verdade, mas eu já vivi algumas situações nas quais eu vi dar certo e dar errado. Existem várias maneiras, existem alguns caminhos, basta você resolver qual que é o seu e de onde começa. Se você gostou de toda essa conversa, curte. Se você conhece alguém que precisa escutar isso, compartilha. Se inscreva nesse canal para você ter mais causos com conteúdo.